Olá, tudo bem? Você sabia que o seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios? No vídeo de hoje, vamos mostrar como é possível utilizar um neurônio artificial para identificar dígitos escritos. Além disso, teremos uma participação especial. Espero que gostem! O meu nome é Ângelo, eu sou professor de Inteligência Artificial no Instituto Federal de São Paulo e neste vídeo eu vou mostrar de uma maneira gráfica bem fácil de entender o funcionamento do neurônio artificial e como ele pode ser utilizado como reconhecedor de padrões. Para isso, eu vou utilizar uma contextualização na aplicação de reconhecimentos de 2 dígitos escritos à mão. Mas quem vai apresentar essa aplicação para vocês não sou eu não. Será o Solon Fernandes, aluno de Engenharia Eletrônica do Instituto Federal. Vamos ver? Fala pessoal! Bom, o neurônio artificial aplicado à identificação de dígitos funciona da seguinte maneira. Tomaremos como exemplo os dígitos 1 e 2. Podemos ver que eles estão dentro de um quadrado, e este quadrado está dividido em 8 colunas e 8 linhas, gerando assim 64 quadradinhos, tanto para o dígito 1 quanto para o dígito 2. Cada um destes quadradinhos está associado a um valor, sendo o quadradinho totalmente branco associado ao número 0 e o quadradinho totalmente preenchido associado ao número 16. Essas 64 atribuições a cada um desses quadradinhos são as entradas do nosso neurônio. O nosso neurônio, por sua vez, gera uma saída. A saída só tem 2 estados. O estado 1 para o dígito 1 e o estado 0 para o dígito 2. Para treinar o nosso neurônio para identificar o que é um dígito 1 e o que é o dígito 2, foi necessário mostrar a ele diversas versões de 1 e 2. No nosso caso, foram apresentadas 60 versões de 1 e 2, sendo 30 tipos de 1 e 30 tipos de 2. Esses 60 dígitos apresentados geraram a seguinte resposta. Os 30 primeiros dígitos apresentados eram números 1s. Por isso, podemos ver aqui que o gráfico está em nível 1. Os 30 últimos eram o dígito 2. E podemos ver aqui novamente que os 30 últimos estão ali associados ao 0. Ou seja, ao dígito 2. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Que bacana! Então agora vamos ver o que faz com que o neurônio artificial seja capaz de diferenciar o dígito 1 do dígito 2. Para isso eu vou te mostrar uma ilustração gráfica do que está ocorrendo por trás das equações matemáticas de funcionamento do neurônio artificial. Aliás, se você não viu o episódio anterior em que mostramos essas equações, vai lá e assiste primeiro e depois volta aqui, porque aí essa explicação vai fazer bem mais sentido. Combinado? Bem, para simplificar essa ilustração, eu não vou fazer que nem o Solon e dividir o dígito em 64 quadradinhos. Eu vou dividi-los em apenas 2 quadrados bem grandes, um superior e o outro inferior. Vamos ver como é que vai ficar. Os dígitos a serem reconhecidos serão divididos em 2 partes, superior e inferior. Isso será repetido para uma coleção de diferentes exemplos dos dígitos de entrada. Essa coleção de exemplos formará a base de dados, que é essa tabela. A primeira coluna da base de dados indica somente o número do exemplo, o seu índice. A segunda coluna contém informação sobre o quadrado superior em cada um dos exemplos, que nesse caso podemos imaginar como a porcentagem de espaço preenchido no quadrado, ou seja, quantos pixels pretos tem cada número em relação à quantidade total do quadrado. E esta será a primeira característica de entrada do neurônio, o nosso X1. Da mesma forma, o X2 contém a porcentagem de pixels pretos do quadrado inferior. Teremos só essas 2 entradas no neurônio.
e a saída y do neurônio terá apenas os valores 0 ou 1. A saída de valor 1 significa o reconhecimento do dígito 1 na entrada. Para ficar bem visual, eu vou simbolizar isto por um círculo vermelho. Quando a saída for igual a 0, significa que o dígito de entrada é o 2, e que para ficar mais fácil, vai ser representado por um triângulo verde. Então vamos imaginar um gráfico com as nossas duas entradas, x1 e x2. Se a gente pegar o primeiro exemplo da tabela, vamos perceber que tanto o valor de x1 quanto o valor de x2 tem aproximadamente 5% da sua área ocupada. O quadrado de cima, na verdade, tem um pouquinho mais, 5,1%, e o quadrado de baixo um pouquinho menos, 4,8%. Vamos então agora identificar este primeiro exemplo no gráfico com uma bolinha vermelha. Ela tem a posição no eixo x1 igual a aproximadamente 5 e o eixo x2 também aproximadamente 5. O primeiro exemplo está representado por um círculo vermelho porque essas medidas de x1 e x2 correspondem a um dígito 1. Vamos agora plotar o segundo exemplo. Ele tem valor 5 de x1 e valor 10 de x2, e é representado por um triângulo verde porque corresponde ao dígito 2. O terceiro exemplo é novamente um dígito 1 e o quarto exemplo, um dígito 2. Você já entendeu que a tabela continua com diversos exemplos dos dígitos a serem reconhecidos. Agora, o gráfico está representando a tabela de forma completa, então não vamos mais precisar dela. Lembra dessas fórmulas? Essa é a matemática computada pelo neurônio artificial que permite diferenciar o dígito 1 do dígito 2. Vamos entender por quê. Esta equação é aquela que diz que todos os valores de entrada serão multiplicados pelos seus respectivos pesos e, ao final, os produtos serão todos somados. No nosso caso, teremos x1 vezes w1 somado com x2 vezes w2. Esta equação pode não parecer, mas é a equação da reta. Lembra dela? É aquela que permite traçar uma reta no plano cartesiano. A equação computada pelo neurônio é a mesma, só que está escrito de uma maneira diferente. Com os valores de x1 e x2, eu não posso fazer nada. São os valores recebidos nas entradas do neurônio. Eles vêm direto da base de dados do problema e eu não posso alterá-los. O que eu posso mexer são os valores de pesos W1 e W2. E esses valores são equivalentes à inclinação da reta. Então, conforme eu altero os valores dos pesos, eu mudo a inclinação dessa reta. Agora acho que você já entendeu. O que eu preciso é achar valores corretos de pesos, de forma que a reta gerada sirva como uma fronteira de separação entre ambas as classes, ou seja, uma fronteira entre os círculos vermelhos e os triângulos verdes. Em seguida, se executa a função de ativação do neurônio. Ela é uma função degrau, o que significa que a saída y irá assumir valor 1 quando a soma resultante der um valor positivo. E o que isso representa graficamente? Que a saída y vai ser 1 quando eu tiver valores de entrada nessa região. Entende? A reta separa a região em que os valores de x1 e x2 irão resultar na saída igual a 1. E quando a saída y será igual a 0? Quando estivermos do outro lado da reta. Então, dessa forma, é que o neurônio artificial consegue separar os dois padrões, ou as duas classes, que aqui são exemplos de dígito 1 e exemplos de dígito 2. Agora, eu quero aproveitar para falar sobre mais um parâmetro do neurônio artificial que eu ainda não tinha falado antes. Para isso, vamos deixar o problema um pouquinho mais difícil. Imagine que a configuração das duas classes a serem reconhecidas é esta agora.
quando eu mostrei a equação da reta, estava faltando o parâmetro b. Se eu não tiver ele, ou seja, se b for igual a zero, isso significa que a reta passará pela origem, que foi assim que eu desenhei no caso anterior. E uma reta que passa pela origem, nessa nova distribuição de classes, não conseguirá ser uma fronteira que irá separar os círculos vermelhos e os triângulos verdes com sucesso. Mas, se eu tiver o parâmetro b diferente de zero, ele irá indicar o local em que a reta cortará o eixo. Então, com a configuração certa do parâmetro b e da inclinação da reta, eu consigo separar qualquer distribuição de classes que seja linearmente separável, ou seja, que a fronteira de separação for uma reta. Dentro do neurônio artificial, este parâmetro b é chamado de bias, ou W0. Então quer dizer que agora temos um novo parâmetro do neurônio. Até agora tínhamos os pesos começando por W1, que é o peso associado à primeira entrada do neurônio. Este bias vai entrar como um peso também. Para isso, a equação do neurônio vai mudar um pouquinho. Ao invés de eu ter i igual a 1, agora eu começarei com i igual a 0. Isto para contemplar o W0. Mas, se vamos começar com i igual a 0, o que é o x0? x0 não corresponde a uma entrada do problema não, porque elas começam em x1. Ao invés disso, x0 corresponde a um valor fixo. Nós vamos adotar esse valor fixo como menos 1. Isso já vai servir para que o W0 funcione como o termo b da equação da reta e permita uma livre movimentação da fronteira de separação executada pelo neurônio artificial. Bem, mas é claro que essa explicação não vale apenas para a identificação dos números 1 e 2 ou apenas para a identificação de dígitos. Ela vale para o reconhecimento de padrões num geral. E eu escolhi usar apenas duas entradas, x1 e x2, para simplificar a ilustração que eu utilizei para te explicar. Você poderia imaginar, por exemplo, o mesmo número sendo dividido em 3 quadrados. Aí teríamos x1, x2 e x3. E a fronteira de separação entre as duas classes não será mais uma linha, e sim agora um plano. Na verdade, a maioria das aplicações tem bem maior quantidade de entradas, 10, 20, 50. E aí temos um hiperplano de separação entre as classes. O que ainda não vai mudar por enquanto é apenas 2 classes na saída. Isso porque nós estamos utilizando aquele neurônio artificial que explicamos lá no episódio 5. Ele só tem apenas 2 estados, 0 ou 1, ativado ou não. E é isso que serve para identificar as classes. Bem, vamos então direto para o desafio do vídeo de hoje, que será algo um pouco diferente. Eu quero que você interprete esse meme que eu achei outro dia lá no Facebook. A ideia é essa mesmo, explicar a piada. Eu quero que você escreva lá nos comentários do vídeo qual é a brincadeira que tem nessa figura, certo? Então é isso. Até mais!